Você sabia que o Brasil já teve um presidente louco? Pode até parecer que tivemos muitos, mas clinicamente falando, apenas um. Sabe qual? Não? Então continua assistindo ao vídeo. O sujeito é o Delfim Moreira, nascido no estado de Minas Gerais. Ele ficou pouquíssimo tempo na presidência, e mesmo assim ele fez altas bizarrices. Mas antes de tratar disso, vamos falar de como ele chegou lá primeiro. Ele era vice do Rodrigues Alves, o presidente de facto, que consegue, em 1918, se reeleger para presidente. É a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. O problema é que logo antes da posse, o Rodrigues Alves contrai gripe espanhola, que na época assolava o país. E isso enfraquece ele muito, até mesmo por causa da idade, né, que era próxima dos 70. Assim sendo, seu vice, o Delfim Neto, assume o cargo interinamente. Quando ele desembarca no Rio de Janeiro para assumir o cargo, lembre-se que na época a capital do Brasil ficava lá, então quando ele desembarca no Rio para assumir o cargo, as pessoas falavam que ele parecia estar mais morto do que vivo. Já sendo presidente, boa parte das obrigações dele ele delegava ao Afrânio de Melo Franco, que era o ministro da Aviação e das Obras Públicas. E ele ia constantemente também à casa do Rodrigues para saber o que e como fazer as coisas. Só que as idas dele lá param em janeiro de 1919, quando o Rodrigues Alves falece. E segundo constava na Constituição da época, se o mandato do presidente fosse interrompido antes de sua metade, novas eleições deveriam ser convocadas. E de fato foram, e acabou se elegendo o Epitácio Pessoa. Sendo assim, o Delfim ficou pouquíssimo tempo na presidência, pouco mais de 8 meses. O que não impediu ele de fazer muitas bizarrices, que é o que a gente vai falar agora. Mas só lembrando aqui que logo depois das eleições ele voltou a ser vice-presidente. Mas agora as bizarrices. É dito que ele assinava documentos do governo sem ler, que agia de forma inapropriada durante as reuniões ministeriais, que espiava políticos e outras autoridades por detrás das portas do Palácio do Catete, que era a sede da presidência na época, e mais algumas coisas. E conforme o tempo foi passando, o pessoal foi percebendo que o Delfim estava com debilidades sérias. O general Dantas Barreto, por exemplo, chegou a dizer que, abre aspas, tão notória a incapacidade mental de Delfim que não a ocultavam nem mesmo os que tinham de fazê-lo por conveniência política, fecha aspas. Certa vez, Rui Barbosa e um jornalista, num determinado dia, foram visitá-lo, e enquanto não eram atendidos, o presidente ficou abrindo e fechando levemente a porta do gabinete, espiando eles. Sobre isso tudo, Rui Barbosa teria dito, abre aspas, que estranho país é o Brasil, onde até um louco pode ser presidente da república e eu não posso. Fecha aspas. Eu já ouvi versões bem diferentes dessa frase na verdade, mas de qualquer maneira ela é uma referência à eleição de 1914, que ele disputa e perde. Mas isso tudo do Delfim era muito bizarro. Sinais de selinidade em uma pessoa de 50 anos é muito incomum. Ele intercalava momentos de lucidez com momentos de total desconexão com a realidade. Mas afinal, o que tinha o tal Delfim Moreira? Ele era realmente doido? As pessoas apontam causas distintas para a loucura dele, que vão desde arteriosclerose a sífilis. Sífilis essa que é, segundo muitos, a mais provável causa. E essa doença é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que em sua terceira fase leva à loucura. E essa terceira fase é a última, aliás. Eu não vou explicar detalhadamente, mas ela pode demorar décadas e mais décadas para se manifestar desde a primeira lesão, que se mostra logo depois da pessoa adquirir a doença. E então, nesse cenário tardio, ela inflama os tecidos cerebrais e destrói as células nervosas, o que acaba causando problemas neurológicos que afetam a personalidade da pessoa, que também causa falta de concentração, perda de memória, confusão mental, raciocínio lento, demência e mais algumas coisas. Dá pra perceber que era um problema bem sério, né? E mesmo sendo alguém importante, não tinha como tratá-lo, já que a gente tá falando da década de 20 do século passado. E a penicilina, que é usada para tratar a sífilis, nem sequer havia sido descoberta ainda, e muito menos produzida em massa, né? Provavelmente teríamos histórias ainda mais bizarras dele se ele tivesse continuado no cargo, uma vez que a doença se agrava com o tempo. E estar na presidência de qualquer país é um trabalho estressante, que cobra muito. Se a pessoa já tiver uma predisposição à doença assim ou algum transtorno neurológico, pode ser que o cargo piore a situação dela. Não foi o caso do Delfim, o problema dele foi outro. Também não sei se foi o caso do Ronald Reagan, mas o fato é que após ele ter saído da presidência dos Estados Unidos, ele desenvolveu mal de Alzheimer. Ele deixou a presidência em 1989 e teria começado a desenvolver os sintomas por volta de 1992. E com o avanço da doença, em 97, ele mal era capaz de reconhecer qualquer um que não fosse sua esposa. E em 2003, ele não conseguia nem falar mais e já não reconhecia mais ninguém. É, como eu disse, uma função que cobra muito.
O estresse, cansaço e no caso do Regan na idade avançada são fatores que pesam muito. Eu ia falar nesse vídeo apenas do Delfim, mas acabei tratando um pouco do Regan também, já que o Delfim ficou pouco tempo na presidência e a gente tem pouco relato das loucuras dele. Mas pode falar, vocês não sabiam disso. Então eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e mandar o vídeo pro zap da galera. Deixa o like aí, na moral.